Caríssimos amigos e irmãos, final de semana com vários acontecimentos. Já estamos no meio das missões, como é tradição no Brasil, e esse final de semana é o Dia Mundial das Missões e também, normalmente, o Dia Nacional da Juventude. Quando não há eleições, é sempre o quarto domingo, mas podem as dioceses escolherem em algum outro momento também para celebrar o Dia Nacional da Juventude, o DNJ. O DNJ desse ano tem como tema que seja um Dia Nacional da Juventude. Os jovens se reúnem, fazem caminhada, fazem celebrações, fazem teatro, enfim, falam um pouco das suas próprias vidas. Nós temos visto pelo mundo afora, a gente quando o Santo Padre vai para os vários encontros, tivemos agora há pouco tempo, testemunhamos os encontros com jovens na Eslováquia, por exemplo, os jovens animados, mesmo com outras culturas, tantas realidades duras pelas quais passaram, mas sempre trazem toda uma vitalidade e ao mesmo tempo uma vida que, ainda mais nesse tempo agora que nós vivemos sinodal, estamos preparando para o sínodo dos bispos, para a igreja sinodal, onde há tantas consultas sendo feitas também, de ver realmente os jovens que podem contribuir muito com a sua experiência, dessa realidade toda em que vivem, em como melhor evangelizar. Por isso que seja um é o tema que o DNJ desse ano traz, mostrando que nós vamos ser testemunhas, né, dessa unidade, que não é uniformidade, mas essa unidade na pluriformidade que existe na igreja, né? Que seja um, que vivamos na comunhão e na unidade, que é uma das características importantes que Jesus Cristo deixa para se poder evangelizar, é a unidade entre nós. E dentro desse meio das missões, onde o tema do Brasil é Jesus Cristo é missão, e o lema é o tema que o Papa coloca, hoje nós temos o Dia Mundial das Missões, que é o lema do mês e é também o tema da mensagem do Santo Padre. Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. E o Papa começa assim: quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua Páscoa, mostra-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Tudo em Cristo nos lembra que o mundo em que vivemos e a sua necessidade de redenção não lhe são estranhos e também nos chama a sentirmos parte ativa desta missão. Ide à saída dos caminhos e convidai todos quanto encontrardes. Ninguém é estranho, ninguém pode sentir-se estranho ou afastado desse amor de compaixão. O Papa lembrava bem isso quando celebrou para os ciganos lá na Eslováquia, né? Ou seja, de não ter guetos, né? E ninguém pode sentir-se alheio à caminhada da igreja. E aqui no final quase da sua mensagem, o Papa vai lembrar, no Dia Mundial das Missões, que se celebra anualmente no penúltimo domingo de outubro, como é agora, recordamos com gratidão todas as pessoas cujo testemunho de vida nos ajuda a renovar o nosso compromisso batismal de ser apóstolos generosos e jubilosos do Evangelho. Lembramos especialmente aqueles que foram capazes de partir, deixar terra e família para que o Evangelho pudesse atingir, sem demora e sem medo, aqueles ângulos de aldeias e cidades onde tantas vidas estão sedentas de bênção. Quantos que deixam sua família, sua casa, seu país e vão para lugares para evangelizar e testemunhar Jesus Cristo? Mas também dentro da própria cidade, do próprio país, quantos que também vivem essa missionariedade, algo que está bem dentro do coração. Rezemos, portanto, por toda essa missionariedade que já sempre tem revitalizada, reavivado no coração de cada um de nós. Nesse domingo, meus irmãos e irmãs, nós celebramos o 30º domingo do tempo comum, não é? E fala justamente do filho de Timeu, Bartimeu,
cego e mendigo que estava sentado à beira do caminho, estava ali pedindo uma esmola. E quando ouviu Jesus, que dizia que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não é? Aqui, meus irmãos e irmãs, além do aspecto, né, do milagre de curar o cego, como faz parte da messianidade, das promessas do Messias, tem toda uma questão batismal, ou seja, aquele que está sentado à beira do caminho somos todos nós, e de uma certa forma é aquele que ainda não foi batizado e que necessita de enxergar, de ver a luz do Senhor, não é? Ou seja, aquele que é batizado é uma pessoa iluminada, e por isso mesmo aquele que é iluminado enxerga as coisas de Deus. Por isso nós somos chamados a viver constantemente pedindo que nós vivamos o nosso batismo enxergando a mão de Deus em nossa própria existência e em nossa própria vida, né? Também a oração do velho Bartimeu lembra também a oração que no passado os antigos monges rezavam infinitamente, estavam repetindo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É uma oração, uma jaculatória, como nós chamamos na Igreja Católica, que está na Escritura e que tornou-se, assim, um estribilho para os antigos cristãos, né? Para que pudessem enxergar também o amor de Deus na sua própria existência. Então, a leitura, muita clareza, o Bartimeu estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que é a oração que vamos também dirigir ao Senhor. Mas muitos o repreendiam para que ficasse quieto. E ele gritava mais forte ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Chamando para vir perto de Jesus, eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha, todos os textos falam muito bem do chamado para ser cristão, não é? O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Se jogar o manto é deixar a vida velha, deixar para trás tudo que estava ali significado naquele manto que estava ali pedindo esmola, sentado na beira do caminho. Você jogou o manto e deu um pulo. Então Cristo perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu veja, que eu enxergue. Não é? Vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante, recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho. Caminho é a comunidade cristã. Seguir a Jesus é a vida batismal. Portanto, aquele que faz a experiência de enxergar as coisas, passa a seguir a Jesus Cristo. Isso acontece também, meus irmãos, na pregação. Quando nós anunciamos a palavra de Deus às pessoas, as pessoas começam a enxergar, a compreender as coisas, né? Aquilo que não enxergavam antes, passa a ter o coração mais afervorado e tornam-se seguidores de Jesus, né? Ou seja, todos nós queremos ver. Claro que mesmo que nós já fomos batizados, já caminhamos, muitas vezes também nós temos que nos comparar ao cego na beira do caminho, pedindo para enxergar melhor, para nos enxergar também os acontecimentos da nossa própria vida. Mas nós vemos, meus irmãos e irmãs, que quando a evangelização acontece, o anúncio de Cristo acontece, a pessoa passa a enxergar, a compreender sua história, os acontecimentos da sua história, passa a ver realmente diferente a sua própria existência, a sua própria vida, e passa a seguir a Jesus, segue Jesus pelo caminho, no caminho, na vida cristã, no seu dia a dia. E é claro, nós somos chamados a deixar a vida velha para trás, despojar-nos do velho manto, né, para podermos seguir a Jesus nesse novo caminho, e viver a nossa vida batismal e o coração afervorado. Daí vem a nossa missão, a nossa missionariedade, de podermos viver a nossa missão testemunhando, escutando, falando de Jesus Cristo às pessoas que estão paradas na beira do caminho, cansadas, desanimadas, deprimidos, sem enxergar o sentido da própria existência. Isso é a nossa missão, né? E muitas vezes temos essa missão de dizer: olha, Jesus está te chamando, ou seja, de levar as pessoas a Cristo, como fizeram, aí, mas ao mesmo tempo partiu da pessoa que necessitava, que estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que é uma jaculatória que os cristãos antigos repetiam
a multiplicidade cada vez maiores. Portanto, uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos conduz à vida batismal e que nos leva cada vez mais a uma experiência de fé no Senhor, né? E, ao mesmo tempo, a leitura primeira do profeta Jeremias, meus irmãos e irmãs, fala justamente daqueles que são chamados de volta. Ou seja, manda exultar de alegria, aclamar, tocar, dizer: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. O povo estava disperso. E eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes, são uma grande multidão dos que retornam. Chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces, e eu os reconduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim meu primogênito. A leitura de Jeremias fala da promessa de trazer de volta o povo disperso, ao mesmo tempo de poder fazer a experiência, né, de ver que aqueles que são cegos, que estão mudos, aleijados, grávidos e parturientes, ou seja, que vão retornar na alegria, exultar de alegria por Jacó. E o salmo de resposta dessa leitura, o Salmo 125, fala bem isso. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Aquilo que Jeremias profetiza, nós vamos acontecer na vida aqui de Bartimeu. E deve acontecer na vida de cada um de nós, meus irmãos e irmãs, que somos chamados a fazer a experiência de enxergar, de perceber a nossa vida, a nossa história e o amor de Deus em nossa história. Quando o Senhor nos reconduziu, quando os nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso a nossa boca e nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a ver também como o Senhor nos fez enxergar, compreender a sua vontade em nosso dia a dia. Quantas vezes nós éramos como cegos na beira do caminho, quantas vezes nós gritamos: Senhor, que eu possa enxergar, compreender a minha própria existência. E nós levaram até Jesus, e nós pedimos isso a Ele, e nos abriu os olhos. Passamos a ver a beleza de sua presença e nos trouxe de volta para a comunhão, para a unidade, para estar junto com a comunidade. Eis justamente a palavra do Senhor desse domingo, meus irmãos e irmãs. E a segunda leitura, a carta aos Hebreus, continua falando do sumo sacerdote. A carta aos Hebreus, justamente o autor quer falar justamente do sacerdócio de Jesus Cristo como completamente novo, né? Mas fala que todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Ou seja, é tirado do meio da humanidade para poder servir as pessoas nas coisas de Deus, não é? E ninguém pode atribuir-se essa honra, né, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Ou seja, somos chamados por Deus, nós somos nós que resolvemos. Ele é quem coloca no coração do ser humano esse chamado, né? E, ao mesmo tempo, deste modo, Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que ele disse: Tu és o meu filho, que hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Ou seja, meus irmãos e irmãs, no Nova Ordem, na carta aos Hebreus, vai lembrar justamente no sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e aquele que nos mostra que nós somos chamados pelo Senhor para poder realmente caminhar de tal maneira que experimentemos essa nova vida no reino de Deus. Palavras importantes nesse Dia Mundial das Missões, Dia Nacional da Juventude, que vai o nosso abraço aos jovens que possam cada vez mais fazer a diferença na igreja e na sociedade, como bons cristãos, animados e presentes nessa sociedade, de quem tem consciência da sua fé e da sua missão. E também, meus irmãos e irmãs, enquanto missionários, enquanto Dia Mundial das Missões, desde as crianças até os mais idosos, que nós nunca percamos esse afã missionário, essa dimensão missionária. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.